Salut tout le monde! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso ateliê de fonética do francês para falantes do português brasileiro. Hoje é a nossa segunda aula e nós vamos falar sobre as vogais em francês, sobre alguns sons nasais e grupos vocálicos em francês. Na aula passada, na semana passada, na quarta-feira, nós vimos um pouco sobre o porquê é tão difícil aprendermos alguns sons de línguas estrangeiras e reproduzirmos esses sons, e também algumas diferenças principais entre o português brasileiro e o francês. Então, hoje vamos falar então sobre a pronúncia correta das vogais nasais do francês. São algumas vogais nasais que não existem no português. Nós vamos também aprender a distinguir pares e mínimos com contrastes difíceis. Então, algumas dessas vogais em francês, elas podem parecer muito semelhantes para quem não é falante nativo da língua ou não tem muita experiência ainda com a língua. E nós vamos aprender a distinguir esses sons que são parecidos. Vamos também aprender um pouco sobre o E mudo ou o schwa, quando ele é pronunciado e quando ele desaparece. E familiarizar-se com os grupos de letras frequentes e confusos. Então, alguns conjuntos de vogais e de letras em francês produzem alguns sons muito diferentes da grafia, e nós vamos ver um pouquinho sobre isso hoje também. Vamos lá? Então, para começar, o que são vogais nasais, né? A gente tem falado muito das vogais nasais aqui. E o que são essas vogais? Bom, basicamente, as vogais nasais, em francês ou em qualquer outra língua, são sons vocálicos em que o ar sai majoritariamente pelo nariz, né? Pela boca, mas majoritariamente pelo nariz. Em oposição a isso, nós temos as vogais orais. E as vogais orais são sons vocálicos que a gente produz soltando o ar apenas pela boca, né? Então, o que acontece na produção desses sons? Geralmente, quando a gente fala, né, antes de a gente produzir algum som, a gente inspira, então a gente puxa o ar para os nossos pulmões através dos nossos brônquios, e o som ele é produzido na expiração, quando o pulmão está expelindo esse ar. Então, quando o ar sai do pulmão, ele vai passar pela laringe, e é onde ficam as cordas vocais, e em seguida pela faringe. E ele pode tomar alguns dos dois caminhos. Ele pode seguir para a cavidade oral, né, para a boca, e aí com a úvula levantada, a úvula é aquele sininho que a gente tem no final da boca ali, na entrada da garganta, né, a gente vai produzir sons orais. Podem ser vocálicos, ou podem ser sons consonantais. Então, por exemplo, o som de P, T, X, né, de X ou CH, são sons orais. São sons produzidos pela boca. O ar sai somente pela boca. E esse caminho do ar, ele pode também, ao invés de seguir diretamente para a cavidade oral, seguir para a cavidade nasal. Então, quando ele segue para a cavidade nasal, a úvula, ela fica abaixada, né? Ela fica na posição normal dela de descanso. E a partir desse momento, a gente produz um som nasal, né? Então, o ar, ele sai todo pelo nariz. E aí, sons nasais, a gente tem sons consonantais e vocálicos também. Os sons consonantais, como M, N, N, né? Som de M, de N, de NH, são sons nasais. A diferença entre esses sons nasais consonantais e os sons nasais das vogais é que no som nasal das vogais a gente também solta um pouco de ar pela boca. Então, o ar escapa pela boca e pelo nariz e a gente sente, né, a vibração. Então, por exemplo, se a gente for fazer um som completamente oral, como o som da vogal A, né, se vocês colocarem o dedo no nariz, não sente absolutamente nenhuma vibração, porque não tem ar saindo pelo nariz. Então, nós temos A, não acontece nada, o ar está saindo pela boca. Se a gente tiver, por exemplo, no português, uma vogal nasal, que é muito comum, né, que é a vogal A, de pão, João, mão, né, nós vamos sentir uma vibração no nariz. Então, se a gente reproduzir essa vogal A, a gente sente a vibração no nariz
porque tem o ar saindo ali pela cavidade nasal para produzir essa vogal. E a mesma coisa acontece no francês, né? A diferença entre as vogais orais e nasais. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Um desenho aqui dos sons orais. O caminho do ar aqui saindo completamente pela boca. Os sons nasais, né, nas consoantes nasais, o ar saindo totalmente pelo nariz. E nos sons nasalizados, né, que a gente chama de nasalizados, que seriam as vogais nasais, o som saindo parcialmente pela boca e pelo nariz. Bom, quais são as vogais nasais em francês? Nós temos 4 vogais nasais em francês. Então, a primeira vogal nasal, aqui a gente tem o símbolo fonético dela, né, que representa esse som, né? Então, nós temos a vogal on. Prestem atenção, ela não é a mesma coisa que o nosso em português. Nosso ele é mais curto, a boca um pouco mais aberta, mais relaxada. On. Então, esse som ele é representado geralmente na escrita pela grafia AN e pela grafia EN em francês. Então, nós temos como exemplo enfant e grand. O que acontece no nosso aparelho fonador quando a gente produz esse som? Primeiramente, a nossa língua, né, ela fica um pouco mais relaxada e mais à frente da boca. Então, ela vai lá perto, não chega a encostar no dente, mas ela vai lá perto do dente. E a posição dos lábios é arredondada, mas aberta, diferente de, por exemplo, né? É on. Então, os lábios se arredondam, mas eles se expandem, eles se abrem. E a língua mais relaxada, mais para frente. Então, repitam on. E prestem bem atenção no movimento que a gente tem que fazer na boca para reproduzir esse som. Então, a gente pode praticar enfant, né? Nessa palavra a gente tem 2 vezes esse som nasal, enfant, representados pela grafia EN e pela grafia AN, e aqui grand, né? Grand, representado pela grafia AN. Então, esse é o primeiro som vocálico, som nasal do francês, né? Vogal nasal. A segunda vogal nasal é a vogal nasal an. Então, ela é representada na escrita pela grafia IN, pela grafia AIN ou EIN, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, vin, ou pain. E o que acontece nesse caso? Nesse caso, a língua, ela se contrai um pouquinho mais do que na primeira vogal nasal, ali que a gente viu que a língua fica mais relaxada e mais para frente. Então, ela fica numa posição mediana. Ela, se vocês perceberem aqui, ela dá uma leve arqueada. E o que acontece com os lábios? A gente não relaxa os lábios, a gente abre a boca, mas faz um pequeno sorriso. Então, os lábios, eles ficam esticados. A boca se abre menos do que na vogal anterior e a língua se contrai um pouquinho mais. Então, Aí vocês vão sentir a língua batendo, a pontinha da língua batendo bem na cavidade mais interna da boca, aqui abaixo da gengiva, né? E contraindo lá no final. Então, vin, pain e pain. E, após isso, nós temos a vogal nasal on. Essa é parecida com a do português, ou a mesma, na verdade, do português, em algumas palavras, né? Então, essa grafia, ela é representada esse som é representado pela grafia ON, OM também, ou às vezes ONT, né? Em muitos verbos a gente vai ver ONT, né, e o T não é pronunciado, então essas grafias representam o som on. Então, por exemplo, nós temos non, bom.
No português, a gente tem uma diferença entre o OM, né, ou AM, e ON, ou qualquer outra vogal com N, né? Então, on. No francês, a gente não tem essa diferença, então a gente sempre vai pronunciar on, um pouco mais fechado. O que acontece aqui com a boca, né, com o aparelho fonador, a língua e tudo mais? A língua se contrai um pouco mais ainda do que na vogal anterior, então vocês vão perceber que ela vai subir um pouquinho mais ainda lá atrás, né, perto da úvula, lá perto do céu da boca, e os lábios completamente arredondados e mais fechados, né? Então a gente não abre tanto os lábios e a gente contrai bastante a língua lá para trás. On. Então, non e bom. E por último, né, a última vogal nasal que nós temos no francês é a vogal an. A vogal an, a gente não precisa ficar muito tempo praticando ela, porque ela é muito parecida com a vogal an, mas ela é representada pela grafia UN e UM. Então, a gente pronuncia an, talvez um pouco mais relaxado que a vogal an, de van, né? A gente não fala an, mas an, um pouquinho mais relaxado aqui no sorriso da boca, embora a posição da língua seja a mesma. E an com M. Então, UN, UM, an. Por exemplo, a palavra un, né, o número 1, ou a palavra brun, marrom, brun. Então, essas são as 4 vogais nasais do francês. Nós vamos passar agora para um outro tipo de contraste entre essas vogais e depois a gente volta com mais algumas atividades de prática dessas 4 vogais. Então, aqui alguns contrastes difíceis de perceber para falantes de francês como língua estrangeira, né? Então, a vogal un e a vogal né, são muito difíceis de serem percebidas de início, mas são muito importantes, né? É muito importante a gente fazer essa distinção, porque às vezes a gente pode acabar pronunciando uma vogal no lugar da outra e mudar completamente o sentido do que a gente está falando, porque muda completamente a palavra, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos um par de palavras que tem a única diferença esse som nasalizado. Então, nós temos aqui pain, né? Que é aquele som com sorriso. E aqui nós temos o pão, que é o som com o lábio mais relaxado, arredondado, relaxado e aberto, né? A mesma coisa com o an, né? O in, o en, são os mesmos sons. Então, nós temos vin e vent. Vin, sorriso, vent, arredonda os lábios e relaxa. Vin, vent. Aqui nós temos também o N, né, que é aquela quarta vogal nasal, e também o AN. Não temos muitas palavras que formam pares com contrastes mínimos para esse som, mas ainda assim é importante a gente saber distinguir. Então, por exemplo, nós temos brun, marrom, né? O sorriso não é tão largo, né? A boca um pouquinho mais relaxada, mas ainda não tão relaxada quanto no som de blanc, brun, blanc. A mesma coisa aqui, o número 1, e aqui o prefixo, né, da palavra ano, on. Ma, aquele som bem aberto, com o sorriso bem largo, ma, e o sufixo ment, como suffisamment, généralement, normalement, ment. Ça tombe, ment. Em seguida, vamos passar para
O schwa. Depois a gente volta com a prática dessas 4 vogais nasais. Mas vamos agora falar um pouquinho sobre o schwa. O que é o schwa? O schwa é um termo que a gente usa para determinar um som vocálico átono. O que seria um som vocálico átono? É um som que não tem força, de uma vogal átona, não é a vogal que tem um acento tônico, né? Que tem uma tonicidade na palavra. Então, no português a gente tem schwa, no inglês a gente tem schwa, e geralmente esse schwa, esse som, ele é representado por vogais diferentes. No português a gente tem, por exemplo, o A, né? A vogal A, em posições finais, sobretudo, posições finais átonas, né? A gente quase não pronuncia, ela quase desaparece na fala, né? Por exemplo, o meu nome é Júlia, e a gente não fala Júlia, mas Júlia. Então, esse som de A, ele quase desaparece, ele é bem fraco. Isso é um schwa. E no francês, o schwa, ele é representado pela vogal E, que é representado pela letra E, sem acentuação, e diante de algumas outras letras, consoantes, né, que não são consoantes duplas, por exemplo, né? Consoante dupla, a gente viu anteriormente que ela abre o som do E, então já não é mais um E, não é mais o mesmo som. Mas o som E sozinho e sem acentuação é o schwa do francês. Então, esse som, ele vai sempre aparecer muito fraquinho, ou, em muitas vezes, ele vai desaparecer completamente. E, para a gente reproduzir ele, a gente precisa fazer um bico, né? Quando ele aparece na palavra, a gente vai fazer um bico e vai pronunciar um E, mas com o lábio completamente arredondado e quase fechado. Então, geralmente a gente pronuncia um E como E, né? Com a língua e os lábios relaxados, levemente abertos e relaxados, mas no caso do E do francês, né, desse schwa, a gente vai dizer E. Então tem uma contração dos lábios para manter o arredondamento, eles se fecham e a língua ela fica na posição normal, né, de E. E. Vocês podem fazer esse exercício em casa de pronunciar o E do português e prestar atenção na posição da língua. Imediatamente tenta paralisar a língua, deixar a língua naquela posição e pronuncia novamente esse E, arredondando os lábios. E. Como em cheval. Esse som é muito importante no francês, porque quando a gente pronuncia um E ou um E ao invés de E, a gente pode mudar completamente o sentido da frase ou da palavra também. Então, aqui nessa palavra samedi, né, o E, ele desaparece. E desaparece também por causa da posição aqui do M, né? Então, o M é uma consoante nasalizada, então ele é um pouquinho longo também, e a gente desaparece com o E schwa nessa palavra. A gente come ele e fala samedi. E em algumas outras palavras, esse E se mantém, né? Na palavra fenêtre, a gente tem esse E 2 vezes, né? Então, a gente tem na primeira sílaba, e a gente não vai falar fenêtre, né? A gente vai falar fenêtre. Então, o primeiro E a gente mantém bem curto, bem fraco, bem arredondado. E o último E desaparece, né? Porque ele está em posição final, depois de uma consoante R, então ele vai desaparecer. Então, a gente vai falar fenêtre. E de forma bem simples, sobre o schwa, a pronúncia do schwa, na fala, né, do dia a dia, na fala rápida, normalmente esse E, ele vai cair entre consoantes. A gente mal e mal vai pronunciar ele, a gente vai sempre comer ele, como, por exemplo, na palavra samedi, né? No francês mais formal, ou quando a gente está falando mais lentamente, palavras de forma mais isolada, a gente vai usar o
E. Então, por exemplo, se eu fosse ditar para alguém a palavra samedi, eu não falaria simplesmente samedi. Eu poderia falar também samedi, samedi, samedi. Bom, à la limite, em alguns casos, né? E é isso, o schwa. E nós temos o grupo de vogais, que são um pouco confusos ou difíceis no francês, porque geralmente são vogais, grupos de vogais que estão ali trabalhando juntos, mas que produzem um som completamente diferente, né, do que cada som separadamente, assim. Então, por exemplo, nós temos o grupo de vogal E, A, U, né, em francês. Então, nós temos 3 vogais, né, a vogal E, a vogal A e a vogal U, mas o som produzido por esse encontro vocálico não é nem de E, nem de A e nem de U. Ele se pronuncia O. O como O normal, o O que a gente tem no português. Então, toda vez que a gente tiver esse grupo vocálico, E, A, U, a gente vai pronunciar O. E se ele tiver seguido, por exemplo, de um plural, com X, por exemplo, a gente vai continuar pronunciando O. Então, aqui a gente tem bateau, né? Mas se a gente tivesse um X ali, né, na palavra barco, no plural, em francês, a gente continuaria pronunciando bateau. E a mesma coisa se a gente não tiver o E, por exemplo. Então, se a gente não tiver o E, a gente só tiver desculpa, AU, O. Então, como, por exemplo, a preposição AU, O, e a preposição AU, em francês, e AUS, no plural, com AUX, a gente também vai pronunciar O. Sheila, no samedi não se nasaliza o A. Sim, na palavra samedi, no português, quando a gente tem esse encontro de AN, AM, a vogal A, ela sempre é nasalizada, né? Então, se a gente fosse ler isso no português, a gente diria samedi, samedi. No francês, esse A, antes de um M e um N, não é necessariamente nasalizado. Então, aqui não é esse fecha com a boca, o lábio mais arredondado, é o A mesmo, o A aberto, né? A boca completamente a língua completamente relaxada. Samedi. Grupo vocálico que nós temos, nem U, nem E, né? Então, a gente tem um som, dependendo da posição da palavra. Então, se a gente tem alguma consoante após, se termina, por exemplo, em EU, ou se tem alguma consoante após o EU que não é um R, geralmente a gente vai pronunciar F, né? E se a gente tem esse ditongo seguido de um R, a gente vai pronunciar peur, peur. Tá? Então, não é mais mas Então, nesse caso aqui, os lábios arredondados. Feu, feu e Então, aqui é o nosso, quase como o nosso schwa, e aqui esse com um som mais aberto. Então, seria um som do com os lábios arredondados. Peur, peur. E aqui, feu, feu, peur. E em seguida nós temos o som, né, o som vocálico U. A gente falou um pouquinho dele na semana passada, né, em contraposição ao som U. Então, quando a gente tem o encontro vocálico O mais U, a gente pronuncia como o U do português, U. Então, nós temos aqui, por exemplo, fu, né, como se fosse para a gente em português apenas FU. E se a gente tiver, por exemplo, alguma palavra apenas com a letra U, né, a vogal U, sem ter um O à frente, né? Então, a gente vai pronunciar aquele U que a gente aprendeu na semana passada, U, né? Então, U aqui, ou
U. Aqui, fu. E o nosso último grupo vocálico, que é um pouco mais difícil e mais confuso, é o conjunto de vogais O e I, né? Nesse caso, a gente pronuncia wa. Então, o, ele vai ficar um O bem relaxado, não tão arredondado, né? Não vai ficar OA, ficar um pouco mais entre um O e um U, né? Uma semivogal ali. E o I, ele vai fazer um A, uá. Então, o azul, pássaro. Então, aqui nós temos uma palavra que é basicamente feita de encontros vocálicos. O, I, uá. E a, U, né? E, a, U, O. Então, zo. Então, a gente sempre tem que lembrar, quando a gente tem esses encontros vocálicos no francês, que são muito frequentes, de não tentar pronunciar cada letra, mas pensar num som global. Então, é interessante a gente começar, né, a nossa aprendizagem por essas regrinhas fonéticas, para que a gente saiba que quando a gente encontra AU, EAU, EAUX, AUX, etc., a gente não pronuncia cada letra, a gente não tenta pronunciar cada letra, mas a gente pronuncia simplesmente O. E assim por diante. Então, a gente tem que pensar de uma forma mais global e não tentar, né, decodificar ali o som de cada letrinha durante a leitura. Bom, vamos fazer então alguns exercícios para praticar essas vogais que nós vimos aqui hoje. Então, primeiro a gente vai começar com uma repetição guiada. Eu vou ler e vocês vão escutar e repetir. Eu vou ler cada palavra e vou dar ali um segundo para você repetir. Então, aqui a gente vai começar pelas vogais orais, e as vogais orais são basicamente, com poucas exceções, nessas três últimas aqui, são as vogais que a gente tem no português também, né? Então, por exemplo, a vogal I, normal, I, né? Por exemplo, vi, li e petit, né? Então, vogal I normalmente, como no português. O que acontece nessas palavras, né? Se vocês observarem bem a pronúncia, é que a letra final, né? O E final aqui, que é uma vogal, e a consoante final T, ela é muda, né? Então, isso acontece muito no francês também, nós vamos falar disso nas próximas aulas, mas muitas consoantes e a vogal E, também, né, no final de palavras, vão ser mudas em várias situações. Então, aqui, vi, né, a gente não pronuncia o E, vi, li, petit. Vi, li, petit. Em seguida, nós temos o E. Aqui ele está representado assim, sem acento, sem nada, porque é o símbolo fonético, não é a letra, tá? Então, é o som E do português normal, aquele som com a boca mais relaxada. Então, nós temos clé, été e début. Atenção! A grafia, primeiramente, né? Esse som aqui está sempre representado pela grafia E, acento agudo. E outra coisa, nessa palavra aqui e nessa palavra aqui, ele está em posição final, né? A mesma coisa que acontece com esse E na palavra vi, que também está em posição final. Mas na palavra vi, ele é um schwa. Então, a gente não pronuncia. Aqui na palavra clé e na palavra été, ele não é um schwa, ele está acentuado. Então, ele é obrigatoriamente pronunciado. Clé, été. Tá? E début, né? Na palavra début, a gente também tem uma consoante muda no final, né? O T. Em seguida, o som o E do português, nosso E acentuado, né, com acento
o acento circunflexo. Ah, desculpa, o acento... Esqueci o nome, gente, desculpe. Mas o acento normal do é, como o verbo ser, estar, né? Ele é, ela é. É o mesmo é do português. Então, mère, mère, tête, tête, peine, peine, mère, tête, peine. Né? Então, aqui o que acontece? Nós temos esse é representado pela grafia e mais o que a gente chama de crase no português, e em francês nós chamamos de acento agudo, né? Desculpa, acento grave. Acento agudo é o do português, do é do português. Então, mère, acento grave. Tête, acento circunflexo, também faz o mesmo som de é. E a grafia EI, às vezes, também faz o som de é. Então, mère, mère, tête, tête e peine, peine. Atenção, em todas as palavras aqui, né, que representam o som é, a gente tem um schwa no final. O e final, né, ele não é pronunciado. Mère, tête, tête, peine, peine. A vogal oral A, como do português, papá, papá, chá, chá e lá, lá. Então, aqui a gente tem uma diferença, né? Uma vogal A não acentuada e uma vogal A acentuada com uma crase ou, em francês, acento grave. Essa acentuação, né, na vogal A não muda a pronúncia da vogal, né? Como a gente viu na aula passada, a acentuação geralmente é para determinar ali o jeito que a vogal vai ser pronunciada, mas na vogal A não tem mudança, a não ser que tivesse, por exemplo, alguma outra vogal ali, mudaria a pronúncia da vogal A. Mas se tivesse apenas um acento, ela continua sendo pronunciada da mesma forma. O, né? A vogal O, que pode ser representada, como então a gente viu, pelo encontro vocálico EAU, né? O. Pela vogal O, simplesmente sozinha, né? O. Então, a gente tem O, Mo, Cadeau. O, Mo, Cadeau. A vogal U, acho que faltou uma letra aqui no exemplo, mas deveria ter um outro U aqui. Então, a vogal U, ela é sempre representada pelo encontro vocálico O-U. Então, fu, fu, como a gente viu, né, aqui nesse exemplo. Fu. Ou, por exemplo, uma palavra que todo mundo conhece, quando a gente fala merci beaucoup, 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 essa última sílaba do beaucoup, né? Ela também vai ser escrita com o, u. E em contraposição à vogal U, nós temos a vogal U, que seria o sozinho. Então, lune, rue, sur. Lune, rue, sur. Então, U. E o E, né? Como feu, peur, jeune. Feu, peur, jeune. Lembrem que o peur, ele é um som um pouquinho mais aberto por causa do R final, né? Feu, jeune, mas peur, peur. E o schwa, o E final, aquele E que acaba caindo, quase desaparecendo. Então, nós temos le, ce, petit, petit, né? Atenção, aqui eu estou pronunciando bem e a gente quase não nota a diferença, por exemplo, de feu e feu, le. Mas o que acontece é que nessas últimas palavrinhas aqui com o schwa,
esse E final, esse schwa, ele vai praticamente desaparecer na fala do dia a dia, quando a gente está falando numa velocidade normal. Então, eu não vou falar, por exemplo, le téléphone, mas eu vou falar le téléphone, quase como um L mudo. Le téléphone, ce téléphone, e pas ce téléphone. Ou mon petit ami, mon petit ami. Eu não vou pronunciar sempre esse E tão bem. Eu vou falar mon petit ami, né? Então, ali, como tem ainda esse schwa entre duas consoantes, ele vai praticamente desaparecer e é quase como se a gente pronunciasse duas consoantes juntas, ok? Então, mais uma vez, le, ce, petit ou ti, ti. E as vogais nasalizadas. Então, nós temos aquelas 4 vogais que a gente viu no início, né? Como pain, main, vin, matin, pain, main, vin, matin, né? Na aula passada, na semana passada, a gente falou sobre como o R, ele é chatinho de aprender, porque a gente acaba ficando com dor na garganta, como a gente não está habituado a fazer esse som gutural no português, né? E esse som a gente também não está acostumado a mover tanto esse músculo no português para produzir algum som assim com um sorriso. Então, esse também é um som que incomoda um pouco no início, às vezes a gente fica com um incômodo aqui nas bochechas de tanto forçar, né, de contrair aqui para segurar esse som mais aberto. Então, pa, ma, va, matin. Vocês podem repetir esses sons sempre olhando no espelho e forçando bem até que, né, todos os músculos, a língua, a garganta, tudo esteja bem habituado e vocês possam fazer esse som de maneira mais suave e natural. Mas no início é, sim, interessante repetir e bem exagerado, tá? Então, em seguida, o som on, son, pan, blanc et grand. Sang, pan, blanc, grand. Em seguida, o som on, comme non, long, pont, bon, non, long, pont, bon. E o som comme un, brin, lundi, parfum. Un, brin, lundi, parfum. Agora, um outro exercício. Eu vou falar sempre uma das duas palavrinhas desse par. A gente tem sempre pares, sons nasalizados e sons orais. E eu vou falar uma das duas. Vou dar um tempo para você tentar entender qual palavra eu estou falando e em seguida vou mostrar qual palavra que eu pronunciei. Então, aqui nós temos, nesse parzinho, a palavra vie. Alors, quels sons tu entends? Que som você está conseguindo compreender? O som como ici, ou o som I, não o som oral. Então, vi. O outro som, né, é bem diferente desse, vá, vi, vá. Em seguida, nós temos a palavra peine. Alors, quel son tu entends? Celui-là ou celui-là? Peine. Vamos ver. Peine. O outro som é pain, com o sorriso. Em seguida, beau.
Quels sons tu entends? Le premier, beau, beau ou le deuxième? Beau, beau. Então, a gente tinha o som nasal bom, bom, e esse aqui é bo, bo, como o do português. Em seguida, pão, pão, pão. Quels sons tu entends? O primeiro ou o segundo? Pão, pão, o som nasal. Então, a gente tinha pão, que é esse aqui, e o som anterior, esse aqui, pá, pá. E, por último, un. Quels sons tu entends? Un. Então, un. E o som concorrente era o som e. Então, un, e. E, por último, uma repetição, então, contrastiva entre esses sons, um último treino. Eu vou falar e você pode repetir aí na sua casa. Então, nós temos pain, pain, versus pen, pen. Main, main, versus mais, mais. Bom, bom, versus beau, beau. Vent, vent, versus vin, vin. Então, vent, vin. Un, versus e. Sans, e ça. Blanc, blanc, bleu, bleu. Então, mais uma vez. Pain, peine. Main, mais. Bon, beau. Vent, vin. Un, sans, ça. Blanc, bleu. E, para finalizar nossa pequena aula de hoje, um pequeno desafio, un défi. Então, a gente vai tentar pronunciar essas palavras, né, com sons nasais, em frases. Então, aqui nós temos, por exemplo, a primeira frase com bastante sons nasais. Então, un grand vin blanc, un grand vin blanc, un grand vin blanc. Então, é um exercício chatinho para a movimentação dos lábios e da língua, né? Então, aqui nós temos un grand vin blanc, un grand vin blanc, un grand vin blanc, un grand vin blanc. Em seguida, mon nom é bom, mon nom é bom. Esse é mais fácil, né? Nós temos um som que se repete em praticamente todas as palavras da frase. Mon nom é bom, mon nom é bom. Então, mon nom é bom, mon nom é bom. E por último, un enfant brun court dans le champ. Un enfant brun court dans le champ. Então, un enfant brun court dans le champ. Un enfant brun court dans le champ. Ok? Então, essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre as vogais em francês. E digam nos comentários qual é a vogal mais difícil do francês e se vocês conseguiram repetir o desafio, se vocês conseguiram entender bem e repetir bem os sons das vogais em francês
a ponto de conseguirem ler essas frases, né, em voz alta sem dificuldades. Então, lembrem-se sempre que para a gente conseguir entender bem esses sons, né, distinguir, reproduzir, a gente sempre tem que praticar a escuta ativa. Ouvir, repetir em voz alta, sentir a diferença no som e no lugar da boca em que a gente está pronunciando esse som. E para isso, vocês podem reassistir esse vídeo, reassistir o vídeo anterior, usar podcasts, músicas, séries, né? Qualquer material com áudio em francês, mas sempre tentando prestar atenção nos sons, repeti-los e observar o movimento da boca, ok? Então, se você gostou, curta esse vídeo, comente qual vogal você acha mais difícil, se inscreva para as próximas aulas, se inscreva também, nos siga também no nosso Instagram, papoton.centre, e na próxima semana nós vamos falar sobre o ritmo da língua francesa. Então, tudo que envolve o ritmo da língua francesa vai ser abordado na semana que vem. Merci beaucoup et à la prochaine!